Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, então, nós vamos falar sobre a nossa lua cheia em Capricórnio, que teremos nesta segunda-feira, no dia 29 de junho de 2026. Uma lua muito forte em Capricórnio, ela tem um teor bem pesado aqui de responsabilidades que nós vamos abordar agora nos aspectos deste céu. Então, meu povo, nós sabemos já, né, que a nossa lua cheia sempre se qualifica quando nós temos a lua em oposição ao sol todos os meses, dentro dos nossos aspectos mensais, ok? E quando nós chegamos na lua cheia em Capricórnio de todo ano, sempre é um momento de encerramento sobre uma fase de construção e de ambição que nós estávamos nos dedicando posteriormente nos últimos meses. E esse eixo complementar de Capricórnio e Câncer representa aqui a nossa necessidade de construir uma vida mais sólida, mais funcional, versus a necessidade de construir algo mais nutritivo, que realmente tem um significado emocional pra gente. São as nossas responsabilidades versus as nossas necessidades. Trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma boa reputação é uma responsabilidade nossa. Agora, ser amado, ser acolhido, ser valorizado, isso sim é uma real necessidade nossa como seres humanos. É uma época do ano em que o resultado das nossas escolhas feitas nos últimos meses tornam-se mais visíveis, né? Independentemente de ser algo mais relacionado à nossa vida afetiva, material, emocional, isso vai depender da casa astrológica onde nós temos o signo de Capricórnio, né? É quando as pessoas percebem com mais clareza o peso dessas mesmas obrigações que a gente acabou abraçando, né? Nesses últimos meses. Eu já vou chegar lá e vou dar datas para vocês conseguirem fazer seus insights e suas reflexões. Ao mesmo tempo, o Sol em Câncer, ele acaba também colocando luz para a nossa vida mais íntima. Então, a nossa vida familiar, os nossos vínculos emocionais e afetivos, nossas necessidades. O que existe por trás de todas essas conquistas externas, né? Por isso não é muito raro que quando a gente chega próximo da nossa lua cheia em Capricórnio, a gente fica num conflito interno entre vida profissional e vida pessoal, entre se produzir e descansar, tentar atender as expectativas externas e também as nossas internamente, né? Porque às vezes a gente pode estar muito produtivo, a gente realmente pode estar colhendo bons frutos dos nossos esforços no trabalho, mas às vezes a nossa vida íntima tá lá jogada de lado, né? E é interessante pensar nesse equilíbrio de Capricórnio e Câncer, né? Antigamente, na astrologia tradicional, a gente tinha muito essa simbologia de que o signo de Câncer representava a mãe, porque na época a mulher ficava em casa, né? Então a mulher não trabalhava, ela cuidava da família, ela cozinhava para o marido, ela deixava a casa em ordem para que o homem não precisasse, né, pensar sobre as responsabilidades domésticas também, entendem? E hoje em dia, dentro da astrologia moderna, a gente traduziu, né, essa simbologia para as nossas questões internas e não necessariamente práticas e rotineiras. Que é muitas vezes a gente negligenciando o nosso emocional, o nosso mental também, para conseguir ser produtivo, para conseguir estar disposto ao trabalho e às nossas responsabilidades práticas do dia a dia, né? E quando chegamos nessa fase do ano, é como se a gente estivesse revisando tudo que a gente veio plantando até então. Então, no que eu tenho me dedicado? O que realmente está me trazendo resultados concretos e o que não está?
Às vezes tem ali certas responsabilidades e compromissos que a gente está levando mais no automático, porque na prática não está trazendo nenhum resultado pra gente. Às vezes muito pelo contrário, né? O resultado é o desgaste, né? A gente se doando ali para algo que talvez não seja aquele caminho que a gente precisa trilhar nesse momento. E quando algo que você estava se dedicando já estava dando bons resultados para você, mesmo antes da lua cheia, é comum que essa lua cheia amplifique esses resultados, essas colheitas, meio que funcionando como um Júpiter ativando aquela casa. E daí a gente acaba percebendo que essa expansão é um sinal divino de que realmente eu posso me dedicar de corpo e alma nisso daqui, porque já estava me dando bons resultados. Agora, então, com a lua cheia, melhorou, né? Mais ainda, todos os meus esforços foram recompensados e a gente fica com aquele semblante de paz. Não, isso daqui é o caminho certo mesmo, eu não tava meio maluca, tá bom? Porque é comum, né? Principalmente para quem é empreendedor. Vocês podem comentar aí nos comentários como é verdade. É comum a gente ter, né, oscilações financeiras, instabilidade. Por isso que é importante a gente cuidar muito do nosso dinheiro, a gente fazer ali, né, uma poupança financeira para a gente conseguir ir lidando com as adversidades ao longo dos meses. Inclusive a gente consegue ver essas oscilações, né? Quando que você vai faturar mais e quanto que você vai faturar menos através da sua revolução solar, tá bom? Então seria interessante você fazer uma. E quando a gente tá passando por esses momentos difíceis, eu ouço muito isso das minhas clientes, né? Nossa, Camila, eu sempre quis trabalhar com isso, era o meu sonho de vida, mas eu não tô conseguindo ver resultado, eu acho que tem alguma coisa de errado, o que eu preciso fazer, né? E às vezes é simplesmente o momento astrológico ali que não tá nos favorecendo nesse sentido. Não é que aquele caminho não seja para você, mas é que às vezes você iniciou aquele projeto no momento errado, no tempo errado. E a lua cheia em Capricórnio é maravilhosa pra gente ter esses insights, né? Se estamos seguindo o caminho certo ou o caminho errado. Porque quando ela acontece, a gente acaba tendo um amadurecimento da nossa perspectiva, do nosso olhar perante aquelas situações, perante aquele projeto. A gente percebe o preço que a gente está pagando, né? Que aquilo exige da gente. E através disso a gente consegue compreender também os limites daquela situação. E daí a gente precisa simplesmente aceitar, né, o peso de determinadas decisões muitas vezes, porque aquela é a decisão mais madura a ser feita. É esse assumir essa postura mais adulta que Capricórnio exige da gente, muitas vezes de forma dura, né? Essa aqui é a realidade prática. Então eu vou te jogar na tua cara essa realidade para ver como que você reage, qual que é o teu choque de realidade. E você tentar compreender e amadurecer o teu olhar perante isso. Então se pergunte o que você vem plantando na sua vida, principalmente na área, na casa astrológica, aonde você tem o signo de Capricórnio, desde o dia 18 de janeiro de 2026, que foi quando a gente teve a nossa lua nova em Capricórnio. Todos os temas que se iniciaram lá naquele mês agora chegam num ápice. É aqui que a gente sente o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que precisa ser ajustado ou não, quais são as mudanças que precisam ser realizadas para que isso funcione. Porque às vezes não é um deixar de fazer isso, né? Porque são compromissos, são responsabilidades que nós temos. Mas é um ajustar aquela situação. É um ajustar a forma de execução, nossos processos internos, nossas necessidades. Então, nós vamos passar por muitas reflexões sobre os compromissos que nós adquirimos desde janeiro de 2026 para compreender agora todos esses temas. E agora nós vamos nos aprofundar nos aspectos dessa lua cheia através da regência e de como ela está sendo tocada aqui também. Primeiramente, né? A regência de Capricórnio é o nosso Saturno em Áries. E que neste céu deste dia está justamente fazendo uma quadratura com o seu próprio regente. Então a gente tem um D-square acontecendo aqui neste céu. E essa fase da lua cheia vai ficar exata aqui próximo das 8h30 da noite, vocês estão vendo? Então isto significa que nós podemos sentir todas essas previsões, tanto na segunda-feira como na terça-feira também.
Porque aqui essa quadratura nem ficou exata ainda, ó. A nossa Lua tá no grau 8 e o Saturno está lá no grau 14. Então tem um deadline aqui matemático em relação ao aspecto, ok? E o que isso significa, Camila? A Lua cheia em Capricórnio é naturalmente uma fase que evidencia esse confronto entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós precisamos fazer. Porque é sempre uma fase do ano em que a gente tem ali certas responsabilidades que a gente precisa resolver, que às vezes o nosso emocional também pode estar um pouco abalado, né? Essas decisões que a gente precisa tomar podem estar sendo muito pautadas, inclusive, no nosso estado emocional daquele dia, que às vezes pode ser positivo ou negativo. No caso dessa lua, eu não acho que é necessariamente negativo, mas é urgente, a gente já vai chegar lá. O meu ponto é que eu quero dizer que esse confronto entre as nossas necessidades e as nossas responsabilidades nem sempre são negativas ou desafiadoras, entende? Às vezes a gente sente que a gente precisa tomar uma decisão, é como se a gente estivesse entrando ali numa bifurcação, eu acho que essa é a palavra certa, e a gente precisa decidir por qual caminho a gente vai, entende? E como essa quadratura dessa lua está acontecendo com o nosso Saturno lá no signo de Áries, é como se tivesse aqui um teste de resistência. Porque Saturno em Áries, ele pede essa ação, essa reação, essa coragem, essa responsabilidade individual com esses compromissos, que muitas vezes é emergencial. Se você não agir no tempo certo, que Áries, essa atitude rápida, inteligente e sem receios, você pode perder o bonde, entende? Então nessa segunda e terça-feira após essa lua cheia, eu sinto que vai ser um início de semana com muitos compromissos. É como se nós estivéssemos dentro de situações em que nós estamos sendo muito pressionados, muito cobrados, e estamos inseridos dentro dessas situações que precisam dessa urgência, dessas decisões rápidas. E isso pode afetar principalmente as figuras de autoridade, sabe? Pode ser uma semana difícil para figuras de autoridade. Então a gente sentindo que às vezes a nossa equipe do trabalho não tá gostando muito da conduta dos nossos superiores, sabe? E a galera falando sobre isso, fofocando sobre isso, né? Às vezes a gente pode perceber, inclusive, os nossos chefes mais estressados ou nos cobrando mais. Também existe aqui essa terceirização emocional, né? Eu me sinto pressionado, então eu te pressiono também. Daí pode sim ter uma questão de sobrecarga, sabe? É uma sensação de que a gente tá carregando mais do que consegue nas costas. Isso pode ser relacionado à nossa profissão, né? Ao nosso profissional, à nossa vida familiar e íntima, à nossa vida financeira também. E alguma coisa acontece no nosso exterior de situações que nós não conseguimos controlar, que faz com que nos pressione também, né, para tomar uma decisão, para resolver um BO, algo que eu não estava conseguindo solucionar, agora eu sou obrigado a solucionar, entende? Por isso que existe essa questão de cobranças, de posicionamento, de urgências, né? Se você estiver dentro de situações desgastantes, principalmente na vida corporativa, eu sinto isso, tá, gente? Então, às vezes a gente se sentindo muito sobrecarregado com o trabalho, questões nesse sentido, a gente pode finalmente conseguir se impor, sabe? Conseguir pedir ajuda, porque existe uma energia aqui de um sentimento de, cara, eu não consigo mais carregar isso sozinho, eu não consigo mais não falar sobre isso. Pra você que não trabalha, na vida familiar a gente também pode ter um impacto muito similar, porém com as pessoas que convivem com a gente, né? Então, se você tem filhos, mora com os pais, enfim, independentemente da situação, pode ser que você sinta, né, que tem uma discussão, um conflito sobre os nossos deveres com essas pessoas, sobre estar presente para essas pessoas, ou pedir presença para essas pessoas, entende? E daí a gente pode conversar muito, né, sobre distribuições de deveres domésticos, né, de atenção, falar sobre dinheiro com a família. E também é uma lua cheia em Capricórnio, fazendo essa quadratura com seu próprio regente. Então é interessante a gente tomar muito cuidado com exercícios físicos que a gente faz nessa semana, principalmente nessa segunda e nessa terça, para você não se lesionar, tá bom? Para você não se machucar de qualquer maneira. Mesmo se você não pratica, né, nenhum tipo de exercício, enfim,
Você pode se sentir muito tensionado, sabe? As nossas articulações, né, que é a regência do signo de Capricórnio, podem estar muito rígidas, a gente sentindo assim as costas muito pesadas. É até interessante que a gente faça algum tipo de alongamento, tá bom? Nesses 2 dias. Porque quando nós temos essa energia capricorniana forte sendo ativada com um aspecto ali de atenção, é sempre um período em que a gente passa por uma somatização. Então é quando a mente e o emocional estão muito sobrecarregados e isso começa, né, a se mostrar também no nosso corpo. Então, essa semana, né, é uma semana muito forte pra gente pensar sobre o peso das nossas escolhas, sabe? E o que a gente pretende fazer com essa clareza que a gente pode receber também. Quais foram os compromissos que nós adquirimos até aqui e se precisamos fazer mudanças significativas nesse caminho ou não. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões que eu trouxe aqui pra vocês. As reflexões dessa lua cheia em Capricórnio não foram muito práticas, né? Como a energia dela pede. Então não foram tão reflexivas assim, mas as nossas previsões para cada ascendente estarão bem reflexivas. Então não deixe de deixar o seu like aqui no canal, de hypar o vídeo, de se inscrever aqui também. E agora bora entender como você vai ser afetado. Para quem tem o ascendente em Áries aqui, essa ativação da lua cheia no seu meio do céu pode ser muito literal, né? Tudo que a gente falou na introdução. Já que vocês têm as casas domiciliadas, que eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos, tá bom? Certamente essa semana vai ser uma semana muito agitada pra você, com muitos compromissos, muitas responsabilidades, obrigações. E é interessante que essa lua cheia, ela vai te fazer pensar exatamente sobre isso. Porque ao longo do tempo você pode ter assumido muitas responsabilidades, muitas obrigações, meio que no automático. E daí agora você se questiona o que você estava realmente tentando construir com tudo isso, sabe? Qual que era o real propósito e significado disso quando você aceitou determinadas propostas e realidades dentro da sua vida? Talvez na época você estava somente tentando provar alguma coisa, né? Provar suas competências, a sua capacidade. Então essa lua cheia, ela vai te fazer questionar muito profundamente se essas oportunidades e essas responsabilidades que você exerce atualmente realmente te trazem crescimento de verdade, se você consegue enxergar essa projeção para o seu futuro, ou se na verdade você só tá assumindo pesos cada vez maiores e não se sente feliz com tudo isso. Para quem tem o ascendente em Touro, essa lua cheia vai ativar o seu eixo de casa 9, casa 3 e ainda lá a casa 12, né, que representa muito esses encerramentos também. Eu sinto que você pode estar diante de uma reflexão sobre permanecer fiel a si mesmo, sabe, aos seus próprios valores e entender a diferença do que na verdade só está te prendendo em direções que talvez você tenha investido tempo, dinheiro, dedicação, que algumas coisas já não estão mais te oferecendo o mesmo propósito que você enxergava antes. E se questionando se talvez uma mudança de rota possa ser tão dolorosa assim, né? Possa pesar tanto nas nossas vidas. Às vezes a gente não precisa mudar completamente de rota, mas a gente pode fazer ali alguns ajustes necessários também. Para quem tem o ascendente em Gêmeos, essa é uma lua cheia que vai cair sobre a sua casa 8, né? Eu sinto aqui que você vai estar pensando muito sobre o dinheiro e sobre o peso, muitas vezes, de certas decisões financeiras, né? De abraçar certas propostas também. A casa 8, ela representa esse envolvimento com terceiros que nós temos. E a gente ainda vai ter esse Saturno transitando lá pela sua casa 11. Então aqui eu sinto que tem consensos que você precisa realizar, sabe? Que às vezes você pode estar se deixando em terceiro lugar justamente porque você não quer ter esses conflitos, não quer se posicionar, talvez está tentando se encaixar ali em algumas expectativas, assumindo compromissos que foram acontecendo ao longo do tempo e que talvez na época você não teve nenhuma escolha consciente sobre isso. Então foram acordos meio implícitos, sabe, que te colocaram
com obrigações que não foram totalmente esclarecidas ou conversadas. E pensando o quanto que você tá ali sustentando essas situações que muitas vezes não surgiram nem de você. E o quanto que isso tá drenando a sua energia, a sua vitalidade, a sua disposição. Porque esse eixo de casa 2 e casa 8 também representa isso, né? Então, aonde nós colocamos a nossa energia, eu sinto que essa lua cheia, ela vai te ajudar a impor alguns limites que você tá precisando, assim, se posicionar de alguma maneira para algumas pessoas. Para quem tem o ascendente em câncer, aqui esse eixo relacional de vocês, né, ascendente e descendente, estará sendo ativado junto com o meio do céu. Aqui é uma grande reflexão sobre expectativas, né, que a gente deposita nas pessoas, que as pessoas depositam na gente também. Vejo você falando muito sobre futuro, sabe? Sobre objetivos, sobre necessidades que você tá precisando alinhar com pessoas à sua volta. A gente conseguindo compreender algum tipo de desequilíbrio, né, dentro da reciprocidade dessa relação, precisando conversar sobre isso. Talvez você possa também estar se sentindo cobrado por pessoas à sua volta, sabe? Algumas cobranças, expectativas, decisões que estão te pressionando, talvez para você realizar, sabe? Porque essa quadratura com Saturno no teu meio do céu me traz um cheirinho de que você tá precisando amadurecer o teu olhar para essas relações, para você conseguir enxergar essas relações como elas verdadeiramente são e não como a gente gostaria que ela fosse. Essa pessoa com quem você está, ela consegue te oferecer realmente aquilo que você deseja, que você romantiza ou não, entende? Para quem tá solteiro, eu sinto que isso vai acontecer com a chefia, né? Então, figuras de autoridade ali, principalmente com questões no trabalho. Para quem tem o ascendente em Leão, a gente vai ter aqui uma ativação dessa lua cheia na sua casa 6, né? Casa 6, casa 12 e casa 9 sendo ativados aqui por estes aspectos. Então, gente, aqui é muitas responsabilidades que você anda assumindo ultimamente, né? Você tá sobrecarregado. Você tá acumulando aí esses níveis, provavelmente, de cobranças de terceiros, né? Dessa ativação de Saturno na sua casa 9. E que estão te desgastando de alguma maneira. E daí você tá sentindo uma distância, um distanciamento crescente sobre aquilo que você gostaria de construir para a sua vida versus aquilo que você vê na prática acontecendo, que as suas tarefas, os seus compromissos, as suas obrigações diárias não estão de acordo com aquilo que você estava planejando, né? Com aquilo que você gostaria de ter construído com isso. Então, de uma forma muito resumida, você pode estar vivendo aí a sua vida um pouco no automático. E agora essa lua cheia em Capricórnio, ela pode te mostrar alguns ajustes necessários que você precisa fazer na sua rotina, na sua forma, né, distribuir a tua energia sobre os seus compromissos. Para quem tem o ascendente em Virgem, essa lua cheia vai acontecer na casa 5 de vocês, né? E, gente, eu acho muito lindo aqui, para quem tem esse ascendente, ter este signo na casa 5, porque vocês podem se dedicar de uma forma muito concreta para os sonhos de vocês, né? O problema é que muitas vezes a gente pode se julgar também. Então, para quem vive o Capricórnio na sua sombra, dentro da casa 5, é aquela pessoa que se julga quando tá descansando, quando tá dedicando a sua atenção para algum hobby, né? Porque, nossa, eu tô perdendo tempo aqui que eu deveria estar fazendo dinheiro, né? É uma coisa nesse sentido. Então essa é a sombra do Capricórnio na 5. Agora, no aspecto positivo, quando a gente já tá com a energia capricorniana bem trabalhada, desenvolvida, é a gente se dedicando profundamente aos nossos sonhos, aos nossos projetos pessoais, desejos, né, que a gente gostaria de criar, de viver, de experienciar aquilo de uma maneira extremamente capricorniana, ou seja, com responsabilidade, com comprometimento. E essa lua cheia vai te fazer visualizar, enxergar que aquilo que realmente importa para você está começando a te exigir ali um certo nível de comprometimento,
um certo nível de disciplina e responsabilidade que você normalmente costuma entregar nas suas obrigações, né, nos seus compromissos práticos diários do trabalho, do dia a dia. Por quê? Porque você começa a sentir que aquilo realmente faz sentido pra você, que você gosta disso. Então eu quero me dedicar nesse nível também para essa atividade. Porque muitas vezes a gente deixa os nossos desejos sempre lá em terceiro, quarto, quinto lugar e a gente vai se adoecendo ao longo do tempo, né? O ascendente em Virgem precisa aprender muito essa jornada evolutiva de aprender a viver a vida com mais prazer. Para quem tem um ascendente em Libra, a gente vai ter essa lua cheia na casa 4 de vocês, o Sol no meio do céu, Saturno na casa 7. E aqui você pode se perguntar, né? Pode trazer essa sensação de que determinadas metas, compromissos, responsabilidades suas, expectativas sociais, né, estão de alguma forma tomando muita energia sua nos últimos meses. Que essa área da tua vida começou a te exigir um certo nível de dedicação muito intenso e que você tá negligenciando áreas fundamentais da sua vida também, que às vezes estão ali sobrevivendo com o mínimo. Então, essa lua vai fazer você se questionarem para onde que você tá caminhando, né? Porque colocar uma obrigação atrás de outra obrigação para não pensar sobre os seus processos internos também não é o caminho correto a se seguir. E também pode ter um questionamento aqui sobre se você tem ou não algum lugar aonde você possa voltar, né, para você conseguir se sentir acolhido também. Quando o peso das responsabilidades se torna maior do que aquilo que o seu coração consegue aguentar sozinho, tem alguém para te apoiar ou não? Para quem tem o ascendente em Escorpião, aqui tudo que eu falei na nossa introdução também cabe para vocês de uma forma muito literal, né? Porque a gente vai ter esse Saturno começando a transitar pela sua casa 6 do mapa e a lua cheia ali na sua casa 3. Então é a gente tendo muitos compromissos nessa próxima semana. Você pode se sentir até um pouco sobrecarregada, né, mentalmente, graças a tudo isso que você precisa se dedicar, se esforçar nesse momento. E até se questionar, né, no que você realmente gostaria de se dedicar se você tivesse mais tempo, sabe? Isso pode fazer você pensar sobre como você tá fazendo certas escolhas também para sua vida, para você conseguir construir um futuro para você onde você tem mais poder de escolha também. Tem alguma perspectiva sua sobre alguma realidade prática da sua vida, casa 6, que vai mudar, sabe? Que precisa de uma certa transformação para você conseguir respirar mais ao longo do teu dia a dia, para você conseguir sentir prazer em trabalhar, em existir e em tomar as decisões corretas para si. Para quem tem o ascendente em Sagitário, essa lua cheia vai pegar muito forte aqui no que vocês gostam muito, né? Que é dinheiro. Que o Capricórnio na 2 adora acumular um dinheirinho, né? E daí o que acontece aqui, gente? Essa casa 5 recebendo esse Saturno agora tá pedindo para vocês que vocês desenvolvam a criatividade de vocês, né? Esse Saturno, esse Netuno também. Vocês até podem estar se sentindo mais criativos. Mas às vezes dentro dos nossos contextos práticos, alguma coisa pode podar a gente, né? Às vezes pode ser um pensamento nosso, uma crença limitante, uma pessoa, né? Podemos ter muitas pessoas que nos limitam. Então essa lua vai te mostrar de alguma forma dentro da sua realidade que nem tudo aquilo que te traz segurança produz satisfação e que nem tudo que exige esforço e dedicação pode construir estabilidade necessariamente. Porque às vezes você pode estar do outro lado da moeda também. Então você já trabalha com algo que você gosta, já tá desenvolvendo a tua criatividade, mas ainda não consegue enxergar possibilidades, talvez, entende? E é interessante que você pondere essas duas necessidades. Não é sobre você fazer uma escolha, é sobre você encontrar um equilíbrio e também abaixar um pouquinho as expectativas, porque esse Saturno ali na casa 5 ainda vai te exigir muita dedicação. Para quem tem o ascendente em Capricórnio, vocês vão receber essa lua cheia no ascendente de vocês
E o seu regente estará lá na casa 4 de vocês, né, gente? Eu sinto como se fosse uma prestação de contas consigo mesmo, sabe? De que formas você anda se negligenciando, cuidando de outras pessoas ou tentando caber e se moldar ali nas expectativas de terceiros também, principalmente da família, tá? Porque é comum que esse ascendente tenha essa mania de tentar carregar tudo e todos nas costas, né? Porque eu preciso ser uma muralha inabalável, eu preciso mostrar seriedade para as pessoas me levarem a sério. E existe aqui uma vulnerabilidade sua que não está sendo exposta, né? E que às vezes a gente precisa expor. A gente precisa expor ela e a gente precisa validar ela. A gente precisa compreender que nós temos esse modus operandi como uma forma de proteção. Isso não significa que você realmente é totalmente resolvido, porque muitas vezes não é. A única coisa que você está fazendo, na verdade, é não pensar sobre aqueles sentimentos que estão te incomodando, entende? E essa lua cheia vai trazer alguma situação dentro das suas relações, dentro do seu contexto, que vai ficar um pouco insustentável isso, sabe? Você tá precisando olhar muito pra si agora. Para quem tem um ascendente em aquário, essa lua cheia vai ser forte pra vocês, tá bom? Porque ela vai adentrar justamente essa casa 12 e fazer essa quadratura com Saturno na 3. Existe um silenciamento de vocês que tá acontecendo aqui, né? Vocês estão levando muitas coisas dentro de vocês que vocês não estão falando. E que isso pode estar pesando muito no seu emocional. Porque o Capricórnio na 12 é o quê? É aquela pessoa que fica sempre se administrando. Eu estou sempre me administrando para eu evitar certas situações. E daí eu vou acumulando muitos medos e muitos desgastes emocionais e mentais também, né? Que continuam nesse campo silencioso, né? Sem que ninguém perceba. É aquela pessoa que tá desmoronando e ninguém tá percebendo. Então essa lua cheia vai te mostrar que não adianta mais você ficar resistindo e resistindo a certas situações, achando que em algum momento elas vão se solucionar sozinhas, entende? Às vezes a gente precisa ser firme, precisa se posicionar, precisa compreender as próprias limitações. E eu sinto que essa lua cheia vai te fazer reconhecer aquilo que precisa ser encerrado. Para quem tem um ascendente em peixes, essa lua cheia vai acontecer lá na sua casa 11 e vai pegar essa tríade ali, né, da 11, casa 5 e da casa 2. E aqui a gente pode pensar muito sobre o pertencimento, né? Pode ser um tema central dessa semana para você de alguma forma. É interessante pensar que nem todas as pessoas que a gente conhece na vida conseguem acompanhar as nossas mudanças, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa muito cedo na nossa vida, que cresceu com a gente, que é um amigo de anos da gente, e essa pessoa às vezes não consegue reconhecer que a gente cresceu, que a gente entrou na fase adulta, que as nossas perspectivas e opiniões mudam, nossos valores e princípios também. Talvez você sinta que alguns ciclos sociais seus estão se encerrando também de alguma maneira, sabe? Que te exigem muita energia e que não tem uma certa reciprocidade. E essa percepção pode levar vocês a entender quem realmente está caminhando do teu lado, né? Quem realmente tem a disposição de construir o mesmo futuro que você deseja, tá? E isso também pode ser muito relacionado às nossas metas e objetivos pessoais também, né? Principalmente para quem é solteiro. Então, percebendo que alguns objetivos a gente estava idealizando demais, sabe? Que a parte prática de executar aquela atividade, aquele serviço, aquela tarefa, não é necessariamente da forma como a gente pensou, né? A gente pode sentir certas limitações, certas barreiras dificultando algum caminho aí que a gente estava tentando construir. E é interessante você se perguntar se isso realmente vai valer a pena para você, se você realmente pode se dedicar um pouquinho mais nesse caminho, tá bom? Então essa semana pode te trazer essa clareza maior. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de todas as reflexões que eu trouxe aqui para vocês.
Meu nome é Camila Bratz, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.